Marcos, capítulo 11. Nós vamos ler do verso de número 12 em diante. No primeiro momento, até o verso de número 21. Marcos 11, verso 12. Diz assim a palavra do Senhor. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, a não ser folhas, porque não era o tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: nunca mais alguém coma dos seus frutos. E os discípulos de Jesus ouviram isso. E foram para Jerusalém. Quando Jesus entrou no templo, começou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E não permitia que alguém atravessasse o templo carregando algum objeto. Também os ensinava e dizia: não é isso que está escrito, a minha casa será casa de oração para todas as nações? Mas vocês fizeram dela um covil de salteadores, um esconderijo de ladrões. Os principais sacerdotes e escribas ouviram isso e procuravam uma maneira de matar Jesus, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. Em vindo a tarde, Jesus e os discípulos saíram da cidade. E passando eles pela manhã, viram que a figueira estava seca desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que o Senhor amaldiçoou ficou seca. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Convido você a orar comigo. Senhor, nosso Deus, mais uma vez estamos diante da Tua palavra, depois de participarmos de um momento tão precioso de oração e de louvor, em que Teu Espírito Santo já falou ao nosso coração. E agora, Senhor, nós pedimos para que o Teu Espírito Santo nos exorte nessa noite, nos ensine com amor, com graça, com misericórdia. Deus, nós queremos fazer a Tua vontade. Nós desejamos que o Senhor seja o centro do nosso coração, que o Senhor Jesus seja o centro do nosso culto, da nossa atenção. Ajude-nos, ó Deus, agora nesse período tão precioso da Tua palavra. Fale o Senhor conosco, a despeito das minhas limitações no comunicar a Tua palavra, a despeito das nossas distrações. Que os nossos ouvidos estejam atentos à voz do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o texto que nós acabamos de ler, o texto da nossa reflexão, se dá em 3 etapas, em 3 cenas, ok? Nós vamos expor esse texto em 3 momentos, porque nós vemos aqui 3 cenários, 3 cenas diferentes que acontecem na Semana da Paixão. São 3 cenas que ocorrem na semana da crucificação do Senhor Jesus, que foi uma semana de Páscoa, da Páscoa judaica. Então, num primeiro momento, nós vimos que numa segunda-feira de manhã, Jesus está passando pela estrada, saindo de Betânia, se depara com uma figueira, não encontra nenhum fruto nessa figueira e amaldiçoa a árvore. Segunda-feira de manhã. Logo depois, ainda na segunda-feira, segundo momento, Jesus entra no templo em Jerusalém e se depara com aquela bagunça que estava acontecendo no pátio do templo de Jerusalém. E num terceiro momento, depois de ter voltado a Betânia e agora retornando mais uma vez a Jerusalém, numa terça-feira de manhã,
os discípulos se deparam com essa figueira que Jesus tinha amaldiçoado. Agora essa figueira está seca. Só que no domingo, Jesus tinha entrado na cidade de Jerusalém, no início do capítulo 11. Se você puder manter a sua Bíblia aberta. Jesus já tinha exercido seu ministério na região da Galileia, isto é, mais ao norte de Israel, e agora chega o momento de entrar na cidade de Jerusalém. E curiosamente, Jesus é aclamado como um rei, montado num jumento, para se cumprir a profecia do profeta Zacarias, Zacarias 9, verso também 9, dizendo que o rei de Israel, o Messias, viria humildemente, montado num jumento. E as pessoas ali começam a dizer: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, verso de número 9. Hosana, que é uma expressão que é traduzida literalmente por salve, por favor, mas é uma expressão que acabou virando um grito de guerra, um grito de exultação. Acredito que os judeus, vendo Jesus entrando na cidade de Jerusalém, muitos deles perguntavam: será que este é o Messias? Não seria este o rei que vem para nos livrar da opressão de Roma? Então Jesus entra no domingo em Jerusalém, vai para o templo, confere como está o templo, mas como a tarde já vinha, Jesus sai de Jerusalém e passa a noite em Betânia. Não sabemos onde, se era na casa de alguém, ou então a céu aberto mesmo com os seus discípulos. E Jesus vai então para Betânia e na segunda-feira de manhã retorna para o templo em Jerusalém. E aqui do verso 12 em diante nós temos a primeira cena, primeiro cenário. No verso 12, você pode reparar que Jesus teve fome. É uma informação importante. Nós estamos acostumados em pensar em Jesus como 100% Deus, e Cristo é 100% Deus, completamente divino, mas nós não devemos nos esquecer que Jesus é completamente humano. Isso envolve fome. A fome que Jesus tinha ali é idêntica à nossa fome. E essa identificação faz parte da humilhação do Senhor Jesus Cristo, que se esvaziou e assumiu então corpo humano, se tornou um de nós. E é muito interessante, no verso 12 nós vemos a humanidade de Jesus na fome que ele teve, e no verso 13 também nós temos um indício da humanidade de Jesus, porque diz que Jesus foi até a figueira para ver se encontrava algum fruto. Aí vem a pergunta: Jesus não era onisciente? Jesus não deveria saber se tinha, de longe, fruto ou não? Acontece que, irmãos, na Bíblia, nós encontramos passagens em que destacam essa humanidade de Jesus. Que Jesus aprende assim como nós humanos aprendemos, através da experiência, através do contato, da observação. Mas em outros momentos, sim, nós sabemos que Jesus ele tem a informação de forma sobrenatural. Aqui o texto destaca a humanidade de Jesus. E diz o texto ainda, o verso 13, que Jesus se aproxima da figueira e não encontra nada. Não encontra frutos na árvore, a não ser folhas. Bom, isso aconteceu na época da Páscoa. A época da Páscoa em Israel acontece por volta do mês de abril, no máximo no final do mês de março. Ou seja, não era tempo de figos. O figo, na região de Israel, aparece nas árvores por volta do mês de agosto até o mês de outubro. Só que, em outros momentos do ano, quando crescem as folhas de uma figueira, nasce dos brotos, dos galhos, uns figos bem mirradinhos. Não são os figos da estação, da época certa, mas são alguns brotos comestíveis. E esses figos mirradinhos, eles aparecem quando surgem também as folhas nas árvores.
Então a folha ali era uma propaganda de pelo menos esse fruto menor. Significa que a figueira prometia alguma coisa. Prometia pelo menos encontrar esses frutos pequenos, mas era propaganda enganosa. Jesus se aproxima então da árvore e não encontra nada a não ser folhas. E Jesus então no verso 14 amaldiçoa a figueira dizendo: nunca mais alguém coma dos seus frutos. Irmãos, Jesus, quando amaldiçoa a figueira, não é porque Jesus está sendo aqui egoísta, rebelde, igual um adolescente, ou então, não quero mais brincar, não encontrei fruto na árvore, então que essa árvore morra. A gente vai entender por que Jesus amaldiçoa essa árvore, essa figueira, na terceira cena, no terceiro cenário. Mas, por enquanto, nós vimos aqui que Jesus amaldiçoou a figueira, e agora nós vamos para a cena de número 2. Ainda, segunda-feira, Jesus entra no templo lá em Jerusalém. E os irmãos reparem que Jesus está aqui indignado. Verso 15. E foram para Jerusalém. Quando Jesus entrou no templo, começou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derrubou, consegue imaginar isso? Jesus derrubando as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Ou seja, Jesus está aqui irado, com ira santa. Eu gostaria que fosse projetado uma imagem do templo em Jerusalém, como era nos dias de Jesus. Aí está o templo, então, onde está acontecendo essa bagunça. Esse templo não existe mais, ele foi destruído no ano 70 pelos romanos. Nos dias de Jesus, o templo estava em pé. Essa bagunça que Jesus encontra, deixa eu ver se dá certo aqui a minha lanterna. Não. Mas essa bagunça acontece nesse pátio maior, irmãos. Este pátio maior que é chamado de Pátio dos Gentios. É ali onde os cambistas estão trabalhando, ali onde animais estão sendo vendidos para o sacrifício do templo em Jerusalém. A título de curiosidade, nós temos um pátio menor ali no meio, no centro. Aquele pátio é o chamado Pátio das Mulheres. Neste Pátio das Mulheres, os gentios já não podiam entrar. Os gentios ficavam só desse lado de fora. No Pátio das Mulheres entravam então as mulheres, apenas as mulheres judias. Os irmãos se lembram daquela passagem da oferta da viúva pobre? A oferta da viúva pobre acontece ali no Pátio das Mulheres, onde haviam gasofilácios, onde eles faziam também as ofertas. Entre o pátio maior, o Pátio dos Gentios, e o Pátio das Mulheres, havia uma porta. Essa porta era chamada de Porta Formosa. Então foi ali no livro de Atos, nós lemos esse relato, onde João e Pedro realizaram uma cura, no capítulo 3, ok? Então a bagunça, onde Jesus virou as mesas dos mercenários, dos comerciantes ali, foi nesse pátio maior, no átrio dos gentios. Se você se escandaliza com o que você vê na internet ou na televisão, com charlatões, com pastores ou falsos pastores que comercializam a fé, enganando os fiéis, você não tem ideia do que estava acontecendo em Jerusalém naquela semana, ou melhor, em Jerusalém nos dias de Jesus. Como eu disse, era a semana da Páscoa. Na semana da Páscoa, Jerusalém ficava completa de judeus de todas as partes do mundo. Judeus da Itália, judeus da Grécia, judeus da Líbia, judeus da Tunísia, do Egito, da Arábia. Eles vinham celebrar a Páscoa e realizar outros sacrifícios na cidade de Jerusalém. Agora você imagina, um judeu que sai da Síria até Jerusalém. Ele deve apresentar uma oferta, um sacrifício ao Senhor. Levar um animal para o sacrifício era incabível, porque as viagens eram viagens a pé e duravam dias. Corria o risco desse cordeiro ou desse animal chegar na cidade de Jerusalém desnutrido e os sacerdotes então não aceitariam aquele animal para o abate, para o sacrifício.
Os mercenários tinham todo um esquema de corrupção com os sacerdotes e colocavam o preço dos animais que eram vendidos ali no pátio num valor absurdo. A lógica desses mercenários era a seguinte: bom, o cidadão saiu lá da Síria até aqui. Se nós colocarmos um preço alto, ele não vai voltar para casa, ou então não vai se arriscar procurando um animal aqui em Jerusalém, porque é semana de festa, pode ser que ele não encontre. Então vamos dobrar o valor, vamos triplicar o valor. O que acontecia então? Os adoradores, os compradores acabavam se submetendo a esse tipo de roubo. Jesus está irado com isso. Jesus vira a mesa daqueles compradores. E sabe o que é triste? Era todo um esquema em que até mesmo os sumos sacerdotes, Anás e Caifás, eles ganhavam por fora. Eles se beneficiavam de todo esse roubo, de todo esse escândalo. E o texto ainda fala de cambistas, ainda no verso 15. Quem eram os cambistas? Então você imagina, o judeu saindo lá de Roma, ou então saindo da Turquia, indo até Israel, ele não vai levar o animal, mas ele está levando uma quantia de dinheiro para que, chegando em Jerusalém, compre um animal para o sacrifício. Chegava em Jerusalém no templo, tinha um problema. Os judeus não aceitavam no templo a moeda estrangeira, porque a moeda estrangeira era, olha só, impura. Gente, olha onde chega a religiosidade. Religiosidade mata. Então eles diziam que a moeda estrangeira não valia, então eles tinham que fazer o câmbio dessa moeda. No templo em Jerusalém não tinha para onde fugir também. Eles precisavam oferecer um animal, comprar um animal para o sacrifício, porque era dessa maneira que se cultuava naqueles dias. Só que no câmbio também o povo se aproveitava dos adoradores, daqueles que vinham até Jerusalém para oferecer um sacrifício. No verso 16, olha ainda que interessante, diz que Jesus não permitia que alguém atravessasse o templo carregando algum objeto. Irmãos, a bagunça era tanta no pátio em Jerusalém, era tanta, que o pátio dos gentios virou uma espécie de feira do rolo. As pessoas não tinham mais reverência por aquele lugar. Então um viajante, ele usava o templo como atalho. Ele não ia querer dar a volta no templo, até porque os irmãos perceberam ali que o templo era enorme. Então eles passavam carregando objetos, vasilhas com azeite, enfim. Perdeu-se toda a reverência do templo. E Jesus está aqui indignado por isso. Deus deu o templo para a nação de Israel, não é para essa bagunça. Jesus ainda diz aqui no verso 17 que aquele lugar deveria ser chamado de casa de oração. Mas não é mais uma casa de oração, é um lugar de fedor, é um lugar de animais ali, é um lugar de comércio sujo. E ainda Jesus diz que deveria ser casa de oração para todas as nações. Aquele pátio era pátio dos gentios. Sempre foi a intenção de Deus atrair também as outras nações para a adoração. É verdade que no Antigo Testamento nós vemos uma prioridade dos judeus, mas é uma prioridade, não é uma exclusividade. Tanto que no Antigo Testamento nós temos conversões de gentios. Raabe, a prostituta Raabe, se tornou uma antecessora de Jesus, era gentia. Ruth era uma gentia, também se tornou uma antecessora de Jesus na carne, segundo a carne. Só que os judeus que foram escolhidos para chamar as nações para adoração, com um mau testemunho, estão colocando esses gentios para longe. Eles estão escandalizando
aqueles que eram de outras nações, de outras nacionalidades, para que eles não se aproximassem do Deus Yahvé, do Deus que sempre teve interesse por cada um, por cada nação. E tem mais um detalhe que eu gostaria de destacar ainda aqui nessa segunda cena. Se você reparar bem, Jesus não está indignado apenas com os que vendiam. No verso 15, diz que Jesus começou a expulsar os que vendiam e os que compravam. Aí você pode pensar assim, mas esses que compravam eram vítimas de todo esse esquema sujo. De certa maneira, sim, eram vítimas, mas eles estão compactuando com isso. Quando não há nenhum protesto, quando não há nenhuma reclamação, é conveniente chegar em Jerusalém e a gente paga o preço que os vendedores colocam. Aqui a gente cultua mesmo, não perde tempo e ok. Jesus está revoltado com essa situação, até com os compradores. É mais ou menos nos nossos dias, quando se levanta alguma igreja pregando, algum pastor, algum movimento pregando um evangelho falso, fora da Bíblia. Você pode ter certeza que sempre haverá entre aspas, um abençoado defendendo. Já reparou nisso? Sempre haverá alguém dizendo, mas estão pregando o evangelho. Não! Não é essa a atitude de Jesus aqui. Jesus não está passivo a esse evangelho falso. Jesus está virando a mesa. Jesus está irado, com ira santa, uma ira diferente da nossa, mas está irado. Jesus não se conforma com essa situação. E o fato de Jesus ter virado as mesas, se revoltado ali, com uma ira santa, isso não passa desapercebido pelos sacerdotes e escribas, no verso 18. Eles ali assistindo aquela cena, as palavras de Jesus, eles querem matar Jesus. Mas tem um problema. Não será possível matar Jesus imediatamente. Até porque um dia antes, no domingo, Jesus tinha entrado em Jerusalém, sendo aclamado pelo povo. Então eles não conseguiam ali de imediato matar Jesus, mas ao que tudo indica, eles começam pelo menos um plano ali para capturar Jesus. Um plano que nós sabemos onde resulta, na traição de Judas para com Jesus, depois na prisão e na crucificação. Mas Jesus sabia o que ia acontecer com ele. Jesus sabia que a sua hora era chegada. Jesus sabia porque Jesus, naquela segunda-feira, vai até a figueira chamada Templo de Jerusalém, procurando por algum fruto. Encontra só religiosidade. Encontra folhas e não frutos. Não há mais esperança para Israel como etnia. Não há mais nada a se fazer. O reino será tirado da nação de Israel étnica e será passado para outro povo. Isso eu não estou inventando. Eu peço para que você abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 23, ou melhor, capítulo 21, verso 43. Veja só o que Jesus diz sobre Israel étnico. Mateus capítulo 21, verso 43. Não significa que Deus está aqui desligando definitivamente todos os judeus, mas significa que Jesus está levantando aqui um outro reino, uma nova nação, uma nação composta de judeus e de gentios. É o novo Israel de Cristo. E este novo Israel de Cristo vai produzir não apenas folhas, mas também frutos. Verso 43, Jesus diz assim: portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Deus não está desligando os judeus,
mas convocando os judeus piedosos e juntando, unindo aos gentios piedosos e fazendo dessa igreja de judeus e gentios o novo Israel, o Israel que há de produzir frutos, ok? Então, para Israel, étnica era o fim. Tendo isso em mente, então nós podemos passar agora para a cena de número 3. Então, Jesus derruba as mesas dos comerciantes na segunda-feira à tarde, volta para Betânia, já está escurecendo, e na terça-feira de manhã, Jesus está retornando mais uma vez a Jerusalém. Passando pela estrada, os discípulos ficam surpreendidos com o que aconteceu com a figueira. O verso 20 diz: e passando eles pela manhã, viram que a figueira estava seca desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que o Senhor amaldiçoou ficou seca. Ou seja, Deus separou Israel no Antigo Testamento para cumprir uma missão. Israel não cumpriu a sua missão. Então, irmãos, o que acontece com a figueira aqui, que Jesus tinha amaldiçoado na segunda-feira de manhã, vai acontecer com Israel. Os irmãos repararam aqui a ligação da figueira com o templo? A figueira aqui nessa história é uma parábola vívida aos olhos daqueles discípulos. A figueira secou, o templo vai secar. A liderança de Israel, os sacerdotes, os escribas, também vai secar. A religiosidade imunda de Israel também vai secar. Irmãos, eu gostaria de extrair algumas lições, ou melhor, algumas admoestações desse texto aqui. É um texto duro, é um texto chocante, é um texto que nos provoca. Lendo esse texto aqui pela semana, eu estava pensando, é difícil passar por esse texto e não ser confrontado por ele. É difícil olhar ou meditar em Marcos capítulo 11 e não fazer algumas perguntas ao nosso próprio coração, à nossa consciência. E diante disso que nós lemos, a pergunta que vem à minha mente, a pergunta que vem para a nossa reflexão é: será que nós não estamos copiando aquele povo? Será que o nosso culto é verdadeiro a Deus? Ou será que o nosso culto é fake? Será que nós viemos aqui nessa noite para cultuar a Deus porque queríamos de fato cultuar Jesus como centro de tudo que há? Ou será que nós viemos aqui porque não tinha outra coisa para fazer? Não tinha nada mais interessante na nossa agenda, na nossa programação? Ou então, será que a primeira IPI de Bauru, será que o nosso ajuntamento, conforme nós cantamos a primeira canção, será que é um ajuntamento onde as pessoas que nos visitam encontram com a glória de Deus aqui? Será que nós somos de fato casa de oração para todas as pessoas, ou tem gente que não pode entrar? Ou será que o nosso mau testemunho tem colocado pessoas para fora da igreja? Será que o nosso culto é verdadeiro? E, gente, essa não é uma pergunta para vocês, é uma pergunta para mim. Será que o meu culto é verdadeiro? Será que a minha pregação é fake? Será que é uma performance? Será que a minha devocional é apenas a boca para fora? Será que é simplesmente porque eu coloquei um terno, um paletó de crente, ou você colocou a sua roupa de crente e veio para o domingo? Será que isso é verdadeiro? Será que Jesus encontra fruto nisso? Ou Jesus encontra apenas folhas? Oferece alguma coisa, mas não entrega nada de adoração ao Senhor, de culto ao Senhor? Será que os nossos cultos não têm servido apenas
de atalho para as pessoas, igual o pátio lá em Jerusalém. Aqui é onde as pessoas entram, mas não absorvem nada do que é cantado, do que é orado, do que é pregado. As pessoas saem da mesma maneira que entraram. Apenas um atalho, entretenimento. Que as pessoas entram, conversam, saem, mas não há transformação. Não há mudança. Que culto nós estamos oferecendo a Deus? O culto congregacional. Muitas vezes nós cantamos durante o período de louvor, mas o nosso coração está completamente longe daquilo que é projetado. Muitas vezes nós oramos, mas é porque alguém aqui na frente disse, olha, fecha os seus olhos, abaixa sua cabeça, nós vamos orar. Mas a nossa mente está viajando. Vai para Singapura, passa por Mônaco e volta. Uma viagem. Muitas vezes nós nos aquietamos durante a palavra, durante o sermão, mas é porque faz parte da liturgia. Isso não significa que nós vamos nos comprometer com aquilo que foi pregado, com aquilo que foi dito no sermão. Irmãos, não faz muito tempo, eu estava conversando com uma missionária que viveu muito tempo num país onde o evangelho é extrema minoria. É tão minoria que por muito tempo eles não congregam numa igreja, assim, templo como nós. Temos a oportunidade, o privilégio. Os filhos cresceram nesse país, onde o evangelho é extrema minoria, e os filhos cresceram participando dos cultos nos lares, nas casas, porque não tem igreja. Era um culto simples, humilde, mas cheio da presença de Deus. Recentemente, essa missionária vem ao Brasil e participa de um culto numa igreja com muita iluminação, muita pressão. E o filho questiona a mãe, perguntando, mãe, por que no Brasil, nos cultos, as pessoas ficam encenando? Parece que elas estão fazendo um teatro. Uma pergunta que eu faço para mim. Será que a gente também está encenando? Talvez. Você já parou para pensar nisso? Talvez o nosso tempo aqui seja um grande teatro, seja uma grande encenação. Irmãos, essa palavra aqui nos provoca, nos chama exatamente para isso. Eu sei que isso pode machucar o nosso coração, mas nós precisamos ser alertados pela palavra de Deus. Nós podemos nos enganar. A palavra de Deus diz que o coração do homem é enganoso. Talvez faz tempo que você vem à igreja oferecendo folhas e você acha que está oferecendo algum fruto a Deus. Eu preciso me avaliar. Eu creio que você também precisa se avaliar. Até porque, irmãos, quando Jesus descreve o juízo, é algo que dá medo mesmo. Lembra daquela passagem de Mateus capítulo 7, verso 21? Jesus descreve que naquele dia, muitos irão até Jesus dizendo, Senhor, Senhor. Olha só que lindo, né? Reconhecendo o senhorio de Jesus. Em teu nome nós profetizamos, expulsamos demônios, realizamos milagres. Mas é fake. Jesus responde, o verso 22, depois o verso 23, o capítulo 7 de Mateus, afastem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade, eu nunca conheci vocês. Isso é muito interessante ressaltar. Jesus não está dizendo ali, olha, eu conhecia vocês, mas depois vocês se desviaram, perderam a salvação. Não. Jesus disse, eu nunca conheci vocês. Mas era gente que tinha conseguido expulsar demônio, realizar milagre.
mas nunca foi conhecido por Jesus. Imagina que decepção. Depois de tantos cultos, depois de tanto tempo na igreja, passar uma eternidade longe de Cristo porque nunca foi conhecido por Ele. Porque achou que produzia frutos, mas oferecia folhas. Eu creio que esse texto que nós lemos, ele traz essa reflexão para a gente. E nós, porque é muito fácil a gente olhar para um texto como esse e dizer, mas esses fariseus também, esses judeus, né? A gente já começa a criar um antissemitismo, né? Esses judeus também, os escribas. E nós? O que nós temos a oferecer diante de Deus? Eu creio que esse texto nos leva a essa reflexão. Mas não somente isso, meus irmãos. Tem mais uma pergunta ainda para nós essa noite. Nós falamos do culto congregacional. Mas e o nosso culto devocional? E o nosso relacionamento com Deus, como é durante a semana? Será que na nossa vida tem um disjuntor? Liga e desliga. Na segunda-feira pode desligar aí, agora eu sigo a minha vida. E no final de semana, no domingo principalmente, aí eu ativo o meu modo religiosidade e agora eu preciso oferecer alguma coisa a Deus. Eu preciso entregar uma esmola de tempo, ou de oração, ou de dinheiro, seja lá o que for. Como tem sido o nosso culto individual, devocional? Irmãos, é muito fácil confundir folhas com frutos. É muito fácil a gente confundir presença no culto ou participação numa atividade da igreja com arrependimento, com quebrantamento. E eu creio que o Senhor espera muito mais de nós. O Senhor sonda o nosso coração. E olha só que interessante, voltando aqui para o Evangelho de Marcos, na cena de número 3, olha a lição que Jesus deixa para nós. Porque até então nós estamos falando de frutos que devemos oferecer a Deus no lugar de folhas. A pergunta é, que frutos são esses? Jesus nos ensina aqui, do verso 22. Depois que Pedro fica espantado, uau, a figueira se secou. Olha o que Jesus responde aqui no verso 22, irmãos. Ao que Jesus lhes disse, tenham fé em Deus. O que seria isso? Vamos continuar, vamos ver. Porque em verdade lhes digo que se alguém disser a este monte, levante-se e jogue-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso digo a vocês que tudo o que pedirem em oração, aqui nós precisamos juntar com aquele texto que o João Fardim leu no momento da intercessão. Tudo aquilo que nós pedimos, segundo a vontade de Deus. A Bíblia explica a própria Bíblia. Continuando, creiam que já o receberam, e assim será com vocês. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que o Pai de vocês que está nos céus perdoe as ofensas de vocês. Mas se vocês não perdoarem, também o Pai de vocês que está nos céus não perdoará as ofensas de vocês. O que está acontecendo aqui? Pedro está espantado. Senhor, a figueira se secou. Olha a resposta de Jesus, direta. Tenham fé em Deus. E Jesus continua. Tenham fé em Deus. Fé a ponto de transportar montanhas, tenham uma vida de oração e perdoem. Trazendo num contexto aqui da passagem, Jesus entra em Jerusalém, procurando por frutos, mas encontra folhas, encontra a hipocrisia daquele povo. Jesus usa a árvore como parábola do templo de Jerusalém. Pedro está espantado, a árvore secou-se. Jesus responde, olha, eu vim para o templo que é uma parábola de mim, minha representação, mas os líderes acabaram com o propósito do templo. Procurei por frutos ali e não achei, mas vocês, meus discípulos, vocês, meus seguidores,
Um dia eu voltarei e espero encontrar no coração de vocês esta fé. Espero encontrar no coração de vocês uma vida de oração. Espero encontrar em vocês o perdão. Jesus vem. Ele virá. Não mais montado num jumento, como um rei humilde. Conforme o livro de Apocalipse, agora ele vem num cavalo branco. Capítulo 19, da sua boca uma espada afiada. Jesus vem para colher os seus frutos. E sabe o que é interessante, irmãos? Que o texto também nos ensina, o texto diz que não era época de figos. Jesus voltará num tempo inesperado. Jesus vem como um ladrão na noite. Quando as pessoas disserem, não é época para Jesus voltar, não é época de figos, é exatamente nesse momento que Jesus vem requerer os frutos da sua igreja, os frutos da sua noiva. Será que Jesus vai encontrar fé na terra quando ele voltar? Será que Jesus encontrará os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade? Irmãos, entendam que essa palavra não vem para nos humilhar, essa palavra não vem para nos derrubar, mas é um convite gracioso de Deus. Sim, a palavra de Deus diz que o nosso Pai Celeste disciplina a quem Ele ama. Jesus nos ama. O Senhor está nos convidando para essa reflexão. O Senhor quer encontrar em nós frutos de arrependimento, de fé, de oração, de perdão. Imagina o quanto o nosso culto seria edificante se tivéssemos em mente que num culto nós oferecemos ao Senhor, e não somente no culto congregacional, mas também no culto individual, que devemos oferecer frutos a Deus. O culto é para Deus, o culto não é para eu reorganizar a minha agenda, não é para eu me sentir bem, o culto é para a glória de Deus. A oração é feita ao Pai em nome de Jesus, sendo guiada pelo Espírito Santo. A nossa comunhão, as nossas conversas, as nossas risadas, tudo isso é para a glória de Deus. As nossas canções, as nossas orações, é para a glória de Deus. Irmãos, se levássemos isso em conta, seríamos edificados culto após culto. O culto dominical seria o nosso objetivo semanal. Eu não vejo a hora de ir para o culto, para adorar a Deus com a comunidade, para ser edificado pelos meus irmãos. O culto congregacional, o templo, não esse templo, mas o corpo de Cristo, o nosso ajuntamento, tem que ser para a glória de Deus. Quando nós nos reunimos, quando nós nos juntamos, o Espírito Santo passeia por nós, procurando frutos, vida de oração, fé em Deus, fé verdadeira. Perdão. Daqui a pouco tem a ceia. Quais frutos nós oferecemos a Deus para participarmos dessa celebração da comunidade? Tem fruto do perdão aí? Vida de oração? Tem fé? Você tem fé desse momento que nós iremos participar? Que Jesus de fato morreu na cruz, sangrou para nos salvar, para nos libertar. O que o Espírito Santo há de encontrar no meu coração nessa noite? O que o Espírito Santo vai encontrar no nosso coração nessa noite?